Olá, pessoal! Hoje no Dia de Terapia nós vamos falar sobre um questionamento que uma pessoa me fez semana passada. Será que a vida dos nossos pais, antigamente, ela era mais fácil, mais produtiva do que a nossa vida nos dias de hoje? E por que esse questionamento foi feito? Porque nós vivemos em gerações diferentes, né? Se nós formos falar de uma forma social, se nós falarmos em psicologia social, nós vamos pegar dois contextos completamente diferentes. Um contexto de tempos atrás, por exemplo, da década de 60, 70, 80, e um contexto da nossa década agora. Na época dos nossos pais, as coisas eram bastante difíceis, não havia a tecnologia que nós temos hoje, não tinha telefone, não tinha um meio de comunicação tão avançado como nós temos nos dias de hoje. Não havia conhecimento sobre algumas coisas, nem a medicina, o direito, a engenharia, não era tão apurado como é nos dias de hoje. Mas a gente vê, né, nas famílias que às vezes os pais estão melhor estabelecidos do que os seus filhos estão hoje. Por exemplo, tem pais que com a idade dos filhos, 30 e poucos anos, já tinha casa própria, já tinha seus próprios filhos. E os filhos hoje, com 30 e poucos anos, não sabem muitas vezes nem o que vão fazer da vida. Eu particularmente, eu vejo assim aqui nas décadas passadas, havia facilidade para algumas coisas, logicamente, né? Mas era uma vida bem mais difícil e limitada do que nós temos hoje. Até nas questões psíquicas e emocionais, nos tempos passados, nós não tínhamos nem o apoio que a gente tem hoje para tratar um transtorno mental. Não se tinha acesso a psiquiatra, não se tinha acesso a psicólogo, não se tinha acesso às políticas públicas de saúde. Nós precisamos pesar na balança e não fazer uma comparação com o tempo deles com o nosso tempo de hoje. Da mesma forma como a gente nunca pode fazer uma comparação com atitudes que a gente teve há 10 anos atrás. Nós não tínhamos naquela época a maturidade que a gente tem hoje. Então, naquela época, as decisões que a gente tomou eram as melhores decisões possíveis. Então, na época dos nossos pais, se com 30 e poucos anos eles tinham 4 filhos, estavam com a vida estabilizada, provavelmente eles não viveram o que hoje um jovem de 30 e poucos anos vive, né? Que sai, que viaja, que tem bons empregos, que tem acesso à faculdade, que pode comprar o seu carro financiado, que pode comprar até uma casa financiada. Tudo era muito difícil no tempo dos nossos pais. Até os eletrodomésticos de dentro de casa era difícil de tu adquirir. Vocês mais antigos que estão me assistindo, vocês vão lembrar, tudo era bem mais difícil. Hoje, nós temos o mundo na nossa mão, através do telefone celular, nós temos a comunicação, o entendimento, né? Nós temos uma vida inteira gerindo nos nossos olhos em tempo real, coisa que nós não tínhamos, né, nos tempos passados. Então, para essa pessoa que me fez o questionamento, o que eu digo para ela? Eu digo que cada época, ela tem o seu brilho, ela tem o seu ônus e ela tem o seu bônus, né? Logicamente. Então, se nós falarmos com os nossos pais, eles vão dizer a mesma coisa, eles vão dizer, olha, nós éramos felizes nesse ponto, né? Mas também nós éramos infelizes em determinadas situações, né? Em função da limitação, em função da falta de avanço, do progresso, da industrialização, de tudo aquilo que hoje nos traz benefícios. Mas aí a gente pode ver que tinha mais segurança, tinha mais humanização. Hoje a gente é muito focado, né, nas mídias, nós somos muito focados no mundo virtual. Eles eram mais focados no mundo natural, né? As famílias eram mais unidas, talvez pudessem conversar mais, tudo era mais aconchegante, mais próximo. Mas em compensação tinha o outro lado das coisas que eram árduas, que eram difíceis, pertinentes a cada época. Então eu não consigo fazer um parâmetro de dizer, olha, isso era melhor lá e isso não é tão bom aqui. Então, se é
década de 70, de 80, se são os anos 2000, não importa. Importa é que dentro daquilo que nós nos propomos, nós temos que fazer o nosso melhor possível. Não olhar aquilo que a gente ainda não conseguiu, mas tudo aquilo que a gente já conseguiu e o que nós estamos fazendo para chegar naquilo que nós elegemos como objetivo. Qual é o nosso passo? De que forma que a gente vai organizar a nossa estrutura para então chegarmos naquilo que nós idealizamos? Então a gente precisa botar o dedo na consciência e saber e fazer a seguinte pergunta: o que eu estou fazendo para atingir aquela meta que eu elegi para me sentir confortável e me sentir bem no decorrer da minha vida. Até a próxima, pessoal!